O país acompanha cheio de nojo e revolta a degradação a que os governos petistas submeteram a Petrobras. E essa é apenas uma das estatais. Imaginem o que se passa nas outras. Nojo, asco, engulhos. Procurem aí as palavras todas que sintetizem o estômago revirado para resumir o que, agora sabemos, e ainda é tão pouco. Se passava, e talvez se passe ainda, na Petrobras durante os governos petistas. O presidente da empresa, no período, era o militante petista José Sérgio Gabrielli, hoje um dos braços direitos do governador Jacques Wagner, PT, da Bahia. No cargo, Gabrielli se tornou notório pela arrogância, pela rispidez e pela prepotência. Afinal, era o dono da bola. Em parte do tempo em que vigorou o esquema sujo, Dilma estava na presidência do Conselho da Petrobras. Depois, na presidência da República. A Justiça divulgou os áudios dos respectivos depoimentos de Paulo Roberto Costa, ex-diretor de abastecimento da estatal, e do doleiro Alberto Youssef. Ambos estão presos e fizeram um acordo de delação premiada. PT, PMDB e PP dividiam, segundo a dupla, o botim da corrupção, mas a parcela maior ficava com os petistas. Paulo Roberto e Youssef eram os principais operadores da quadrilha que passou a atuar na empresa a partir de 2006. Nota à margem. A dupla conta tudo com precisão burocrática, cartorial, como se estivessem dizendo hoje é sexta-feira. Na voz, não há tensão, constrangimento, vergonha. A maior empresa brasileira era usada como caixa de partidos políticos e como fonte de enriquecimento de larápios. É preciso ter uma boa-fé que ultrapassa a linha da estupidez para acreditar que um esquema de tal magnitude vigorasse na estatal sem que o titular do Palácio do Planalto soubesse. Até porque, segundo a dupla, João Vacarineto, tesoureiro do PT, era a peça-chave do esquema. Paulo Roberto e Youssef citam o nome de 13 empreiteiras como fontes pagadoras de propina. Entre elas, estão as gigantes Camargo Corrêa, Odebrecht, Queiroz Galvão, Andrade Gutierrez e UAS, que negam qualquer irregularidade. Em seu depoimento, Youssef foi explícito. Se a empresa não pagasse a propina, tinha a ingerência política do próprio diretor. Ela não fazia obra se ela não pagasse. Vocês leram direito. Para fazer uma obra para a Petrobras, só pagando propina, que era, segundo os depoentes, incorporada ao valor do contrato, vale dizer. As empreiteiras eram apenas usadas como repassadoras de um dinheiro que os bandidos roubavam do cofre da empresa. E como funcionava? Simples. Paulo Roberto Costa diz que cada grande contrato com a Petrobras tinha uma propina de 3%. Nas suas palavras, me foi colocado lá pelas empresas, né? E também pelo partido que, dessa média de 3%, o que fosse diretoria de abastecimento, 1%, seria repassado para o PP. E os 2% restantes ficariam para o PT, dentro da diretoria que prestava esse tipo de serviço, que era a diretoria de serviços. Assim, Paulo Roberto e Youssef, que operavam em parceria, cuidavam do 1% da propina que era paga ao PP, o engenheiro que está preso foi posto lá pelo partido, e dos 2% do PT, quem cuidava? Youssef esclarece. O contrato é um só. Por exemplo, uma obra da Camargo Corrêa de 3,48 bilhões. Ela tinha que pagar R$ 34 milhões por aquela obra para o PP. Eu era responsável por essa parte. A outra parte, eu não era responsável. Segundo Youssef, os 2% do PT eram negociados diretamente por João Vacarineto, o tesoureiro do partido, por intermédio de Renato Duque, então diretor de serviços, indicado para o cargo, segundo Paulo Roberto, por José Dirceu. Nestor Cerveró, o principal articulador da compra da refinaria de Pasadena, era o homem do PMDB na empresa. E os nomes dos políticos. A Justiça Federal que apura as lambanças da dupla não pode investigar os políticos que têm foro especial por prerrogativa de função. Isso ficará a cargo do STJ ou do STF, a depender do cargo. Por isso seus respectivos nomes não podem ser citados nos depoimentos divulgados. Mas Paulo Roberto não deixa dúvida.
Na minha agenda, que foi apreendida em minha residência, tem uma tabela que foi detalhada junto ao MP, e essa tabela revela valores de agentes políticos de vários partidos que foram relativos à eleição de 2010. Reportagem da revista Veja informou, por exemplo, que Antônio Palocci, um dos coordenadores da campanha de Dilma naquele ano, procurou Paulo Roberto e lhe pediu 2 milhões de reais da cota que cabia ao PP. É isso aí. Todos os acusados negam qualquer envolvimento com o esquema. O Planalto não quis se manifestar. Lula também se negou a falar com a imprensa. Preferiu vociferar contra a investigação numa plenária do PT, assunto para outro post. Assim haja aquela gente que se orgulha em palanques de ter mudado o Brasil. Lembro, a Petrobras é apenas uma das estatais. E está mais submetida a controles porque é uma empresa aberta, com ações na bolsa. Imaginem o que se passa em empresas às quais não se presta muita atenção. É a lama, é a lama, é a lama. Por Reinaldo Azevedo.